Olá! Antes de dizer qualquer coisa, quero desejar que a graça e que a paz de Deus esteja sobre a sua vida nesse momento e quero convidá-lo a uma reflexão na série de exposições bíblicas que temos feito com base no livro de Provérbios. Hoje nós vamos estudar o conteúdo daquilo que está no capítulo 10, no verso 22, 23 e 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Vamos orar? Senhor Deus, nós suplicamos que a tua bênção esteja sobre a vida e sobre o lar daqueles, ó Pai, que nos ouvem através deste canal. Que o Senhor, ó Deus, manifeste a tua graça, a tua benignidade sobre aqueles que te amam, sobre aqueles que te servem e sobre aqueles que te buscam de todo o coração. Que o Senhor faça com que nós, ó Deus, nos enchamos do conhecimento da tua palavra e que venhamos a temer o teu nome todos os dias e que tenhamos, ó Deus, a direção do teu Santo Espírito em todas as coisas. Nós te pedimos isso no temor de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós também oramos. Amém. Quais são os maiores prazeres que você tem na sua vida? E quais são também os seus maiores temores? Que tipo de desejos você alimenta em seu coração? Eu creio que os versículos que nós lemos são importantes para nos fazer pensar em verdades que estão relacionadas com os prazeres, o temor e o desejo que existe no coração dos homens. Aqui nós vemos que o autor, à semelhança do que ele já fez, seguirá contrastando os valores, as circunstâncias e o fim que está reservado aos justos e aos perversos. É com a perspectiva de que estas categorias de pessoas estão em lados completamente opostos que nós vamos compreender melhor o teor daquilo que nós temos destacado nesses trechos das Escrituras Sagradas. E eu quero começar então pela análise do versículo 22, que diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Disso nós podemos concluir de imediato que não há nada mais importante para o homem do que ter a bênção de Deus. Entenda isso muito bem. Não há nada mais importante para nós do que contar com a bênção de Deus. A maior dádiva que nós podemos ter na vida não são as riquezas em si, mas as riquezas que vêm de Deus. Não é o trabalho em si, mas o trabalho que vem de Deus. Não são as alegrias em si, mas as alegrias que vêm de Deus. Tudo que vem de Deus é bom. Tudo o que não vier de Deus se torna imprestável. Quando é a bênção do Senhor que nos enriquece, quando é a bênção do Senhor que nos favorece de algum modo, então nós não teremos desgosto algum, nós não teremos peso algum, nós não teremos nenhum tipo de insatisfação e nenhum tipo de dissabor. Ora, o que é que nos diz o Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será, e eu quero destacar esse aspecto, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. O encerramento daquela sessão, no Salmo 127, diz que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Portanto, apenas o mero esforço humano não é suficiente para que tenhamos êxito. Notem, todavia, que tanto o Salmo 127 quanto o texto de Provérbios estabelecem certos princípios fundamentais. E estes princípios nós não podemos perder de vista. O primeiro deles é que Deus está no comando e Ele é o agente que proporciona o bom êxito na vida. Por isso é necessário que Deus edifique a casa. Por isso é necessário que Deus guarde a cidade. Por isso, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Na verdade, mais do que isso, nós podemos dizer que Deus é a fonte suprema de todas as coisas que sucedem aos homens.
Ele abate, ele levanta. Ele humilha, ele exalta. Ou, quem sabe, nas palavras contidas na oração de Ana, em 1 Samuel, capítulo 2, versos 6 e 7, o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e também enriquece, abaixa e também exalta. Outro princípio importante aqui é que nós não podemos pensar na riqueza como uma bênção que vem sem o trabalho diligente. Certamente Deus não é condizente e nem cúmplice de nenhum ganho impróprio, de nenhuma vantagem indevida, de nenhum enriquecimento sem causa, de nenhum recurso angariado pela prática iníqua ou pela prática da injustiça. Inclusive, a condenação explícita que o livro de Provérbios faz à preguiça está permeado em muitas das suas páginas. Inclusive, mais adiante, o autor vai salientar também esse ponto no versículo 26. Simplesmente não dá, então, para entender que alguém temente a Deus em nenhum momento cogite nenhum tipo de progresso financeiro sem o trabalho honesto e sem uma atitude ética orientada pelos parâmetros da sua fé e pela correção dos seus atos, sobretudo diante de Deus. Aliás, que as riquezas devem estar associadas com a retidão está muito claro também nos primeiros versículos que abrem o capítulo 10. E eu quero convidar você a observar o que dizem os versículos 2 a 5 do capítulo 10 do livro de Provérbios que nós estamos examinando. Ele diz: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o filho que dorme na cega é filho que envergonha. Portanto, há aqui, sim, um princípio importante. O trabalho é valorizado, o trabalho dignifica, o trabalho é um esforço que alguém faz e que é abençoado e pode ser muito bem compensado por Deus. Sobretudo, a satisfação que isto traz na própria alma. A preguiça, por outro lado, é condenada e ela traz como resultado o empobrecimento, a dor e a miséria. Avançando um pouco mais para o versículo 23, nós vamos perceber que o texto agora salienta que aquilo que dá prazer ao incrédulo é muito diferente daquilo que é prazeroso ao crente. Observem, para o insensato, ele diz, praticar a maldade é divertimento, para o homem inteligente, o ser sábio. Vejam, pode ser muito inquietante pensar que alguém se divirta com a maldade ou em provocar o sofrimento alheio. Mas as nossas experiências de vida deixam claro que esse é um fato inegável, apesar de ser também assustador. Não é isso que acontece, por exemplo, quando nós ouvimos detalhes sórdidos do que alguns criminosos fazem com suas vidas, quando têm as vidas das vítimas nas suas mãos? Eles se divertem, muitas vezes. Não é isso que nós vemos nos conhecidos trotes universitários, quando estudantes veteranos, sob o pretexto de uma comemoração, expõem os calouros a todo tipo de humilhação? Não é isso que nós vemos quando observamos os bêbados e os insensatos pelas ruas da cidade, com piadas indecorosas, com perturbações diversas aos transeuntes, seguidas de muitas gargalhadas até? Coisas assim acontecem, porque para o insensato, praticar a maldade é uma forma de divertimento. E os exemplos poderiam se seguir quando pensamos nas tramas sórdidas de alguém querendo prejudicar o próximo, nas insinuações feitas com malícia para levantar rumores sem o menor fundamento. E podemos imaginar então estas pessoas rindo no seu íntimo a cada vez que elas têm a chance de retaliar ou de macular a imagem de alguém que não lhe é querido. Paul Tripp chama muito bem a atenção para o fato de que o pecado não apenas nos faz reagir de uma maneira errada diante do sofrimento, mas
ele nos faz reagir de uma maneira errada às próprias bênçãos que nós recebemos de Deus. É muito interessante isso. Às vezes pensamos que por sofrermos ou por não estarmos satisfeitos com algumas coisas, nós somos induzidos ao mal ou ao pecado. Não é bem assim, porque nem sequer lidar adequadamente com as bênçãos, às vezes nós sabemos. Paul Tripp cita, então, exemplos práticos, dizendo que é comum que as crianças mais inteligentes zombem das crianças que consideram menos inteligentes, e também que o atleta robusto provoque aquele que considera perna de pau. Ele conclui que alguma coisa está tão errada dentro de nós que nós não conseguimos nem lidar com a bênção de uma maneira adequada. Ao contrário disso, o versículo 23 diz que o divertimento para o justo está também em ser sábio. A sabedoria é sempre o caminho que nos vai ser apontado na Escritura e no livro de Provérbios. Aliás, nós poderíamos dizer em uma linguagem bem clara e simples: quando você buscar divertimento, busque com sabedoria. Não abra mão da sabedoria nem mesmo na hora de brincar. Não busque nenhum entretenimento ou lazer sem responsabilidade. É bom lembrar aqui das palavras de Eclesiastes, escritas, aliás, pelo mesmo autor, Salomão, lá no capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Uma das maiores mentiras de Satanás é dizer que os homens não podem ter prazer em Deus. É dizer que só é possível encontrar prazer no vício, na bebedeira, na diminuição dos outros, na vida promíscua, no ócio ou algo parecido. Provérbios, entretanto, nos admoesta a guardar o nosso estado espiritual para sabermos discernir aquilo que é conveniente. A vida com Deus é decisiva para nós avaliarmos o que é bom e o que é ruim, o que é legítimo e o que não é legítimo, mesmo quando estamos falando de diversão ou de entretenimento. Divertimento para o homem inteligente é ser sábio. As coisas aqui são inseparáveis para aquele que teme a Deus. A sabedoria é algo que dá prazer ao coração daqueles que são sensatos. Aprender mais, conhecer mais, trabalhar melhor, ser mais produtivo, usar um linguajar respeitoso, ser mais criativo, ser mais útil para as pessoas ou para a sociedade, podem trazer muita satisfação para quem é sensato. Fazer tudo isso no temor de Deus e como fruto do nosso relacionamento com Ele pode ser ainda mais prazeroso. Por fim, nós temos o versículo 24. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Interessante o verso começar dizendo aquilo que teme o perverso, porque isso mostra que há um incêndio queimando a mente do ímpio. Isso mostra que a maldade que o perverso faz não passará incólume. Mesmo que ele se divirta enquanto pratica o mal, o perverso padece de uma forte ansiedade, de um peso enorme na sua consciência, de um pavor horrível e profundo das consequências que ele sente que um dia virão, que em algum momento se abaterão sobre ele. Em outras palavras, já dizia o profeta Isaías, para os perversos não há paz. Isso nos faz lembrar, inclusive, do que aconteceu com Caim. Sendo Caim um ímpio, ele tirou a vida do seu próprio irmão, Abel. E lá em Gênesis capítulo 4, versos 13 e 14, encontramos o seguinte: Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. E como medo do futuro e ainda desesperado, ele diz, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Vejam que isto é a síntese de como é a vida e o íntimo do coração dos homens ímpios. Essa é a síntese.
Caim está desesperado. Ele diz, é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Ele diz, o meu futuro é incerto. Quem comigo se encontrar poderá me matar. Ele tem medo do futuro. Ele tem medo daquilo que carrega no seu próprio coração. Ele tem medo do juízo de Deus. Assim vive o ímpio. Mas com o justo é bem diferente, porque o texto também diz que o anelo dos justos, Deus o cumpre. Por que o texto diz que Deus atende ao desejo dos justos? Por uma razão muito simples. Há um alinhamento natural entre a vontade de Deus e o desejo dos fiéis. Os justos desejam cumprir os propósitos de Deus. Os justos querem o que é bom. Os justos se comprometem com a moral bíblica. Os justos andam de acordo com a sua fé. Então, nada mais lógico do que entender que o anelo dos justos, Deus o cumpre. Vale a pena ainda destacar a ênfase que se tem com a expressão sobrevém aqui, porque essa expressão indica que o castigo dos ímpios é dirigido, é operado por Deus. Deus cumpre o anelo dos justos, mas Deus também faz sobrevir o castigo para os ímpios, o que prova que esse mundo não é regido por forças impessoais. Lembram do início da nossa abordagem aqui? Deus é o agente de tudo quanto sucede aos homens. Deus é o agente principal, Deus é o protagonista da história e ele comanda tudo quanto acontece. A recompensa dos crentes e a punição dos maus não se dão por acaso. Deus reserva a cada um aquilo que é devido como um pago por suas obras. Aqui a questão não é ser perfeito, porque perfeito só existe um, Jesus Cristo, e é a fé em Jesus Cristo que, afinal de contas, nos salva. Aqui a questão é ser temente a Deus e fazer o que lhe agrada ou rejeitar a Deus e viver na prática da maldade. Para concluir, eu quero fazer uma pergunta considerando tudo o que foi dito. Você prefere ter o terror interior ou o temor do Senhor? Prefira o temor do Senhor. O ímpio amarga o desgosto. O ímpio se diverte com o mal. O ímpio vive preocupado com o seu castigo. Mas o que teme a Deus é abençoado. O que teme a Deus se torna sábio. O que teme a Deus tem o desejo do seu coração atendido, porque ele vive e tem prazer naquilo que agrada a Deus. Não tenha o terror interior. Tenha o temor do Senhor. Que Deus assim te abençoe.